Pronto. Para mandar por e-mail fica um pouco difícil por causa do tamanho do arquivo. Então eu estou vendo com o pastor, vou ver com o pastor Rosa, eu falei com ele. Talvez a gente coloque no YouTube e aí você passa o endereço para vocês das aulas, aí vocês olham lá, assistam quantas vezes quiser, baixo se quiser, aí fica mais fácil, tá bom? E aí a gente pode fazer também alguma alteração, incluir alguma coisa na aula que foi falado, para poder fazer parte do material, tá? A gente vai fazer isso, porque para mandar por e-mail é muito grande o arquivo e por zap também não vai. Normalmente você só pode mandar 10 megas por e-mail e aí fica complicado. Uma aula dessa dá mais de 40 megas, tá? Mas estando disponível lá no YouTube, aí fica legal, tá certo? Bom, podemos ir então? Temos. Deixa eu ver aqui. Quem é que tá? Vamos ver. Tá Marlene, tá o Carlos, tá a Lesi. Então tá bom, já podemos começar. Eu vou apresentar a tela, tá? Vou apresentar a tela para nós conversarmos sobre ela, tá? Hoje eu fiz uma tela diferente, tá? Fiz uma tela um pouco diferente, mas e não deu para concluir não, tá? É, eu queria falar sobre esse capítulo 27 todo, mas no finalzinho não faz mal. A gente, tendo o tempo, até dentro do nosso horário, a gente continua aqui na nossa leitura da Bíblia aqui, e depois eu incluo na matéria, na aula aqui na transparência, né? No slide, para quando vocês acessarem, a aula está completa, tá legal? Combinado? Então nós falamos na semana passada sobre as bênçãos, né? Sobre Jacó, quando quando Esaú, né, veio cansado, né, e pediu para ele um prato daquela lentilha que ele estava fazendo, e ele disse que Jacó ficou na dele ali, mas Jacó então fez uma proposta para Esaú de dar um prato para ele da lentilha e em troca ele daria a primogenitura. E Esaú não estava nem aí para a primogenitura, né? Algo que é importante, tanto na parte material, né? Como também na parte espiritual. Mas ele não estava nem aí, que nem saber, ainda falou para seu irmão Jacó: olha, para que me serve essa primogenitura se eu já estou pronto para morrer? Ou seja, ele estava tão cansado que estava prestes a morrer. Aí nós até discutimos sobre ele estava cansado, mas o cansaço dele não estava relacionado à fome, estava relacionado a cansaço. E é, ele poderia conversar com sua mãe, ou sei lá, mas jamais vender a primogenitura. Então ele foi muito, assim, sei lá, desprezou aquilo que de fato era dele. Então nós discutimos sobre Jacó, o nome Jacó, nós estamos acostumados. Rafael, era bom que o Marcos estivesse nessa aula aí, mas eu não estou vendo, ele não chegou aí. Foi o Marcos que levantou essa bola. Nós falamos, estamos acostumados a falar que Jacó, o nome Jacó quer dizer enganador, suplantador. A gente sempre fala isso, né? Mas o Carlos, ele fez uma pergunta se porque ele viu de um judeu, né? Um judeu, acho que foi pregar numa igreja onde ele estava. E lá o judeu falou que todo mundo, né, todos os pastores, fica dizendo que Jacó não é enganador, mas porque o nome de Jacó no hebraico quer dizer aquele que agarra no calcanhar. Aí nós discutimos isso aqui, né, falamos, conversamos, e hoje eu resolvi pesquisar, né, pesquisar para trazer um pouquinho mais de informações para a gente falar aqui na nossa sala de aula, tá? É uma pena que o Marcos não está aí, porque eu fiz mais essa pesquisa para gente falar sobre aquele assunto que ele levantou, essa questão. Mas não faz mal, depois eu falo para ele, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo a transparência direitinho?
Sim. Tá. Então vamos lá. Então Jacó, a gente vai ver que Jacó é um homem que teve o seu caráter transformado, mas infelizmente hoje nós ainda não vamos ver essa transformação, tá? Hoje nós ainda não vamos ver essa transformação. Então vamos lá. O significado de Jacó, né? A gente falou, a gente está acostumado a falar como isso aqui, que ele é o quê? Ele é enganador, né? E suplantador. É isso que a gente costuma falar de Jacó. Ele é isso aqui, né? Enganador e suplantador. Tá? Mas o que acontece? Na semana passada, como falei aqui, nós discutimos se realmente era isso que queria dizer o nome Jacó. Então o Marcos trouxe, conforme eu falei, uma informação de um hebreu, de um judeu, que ele disse que Jacó, né, que é o nome aqui escrito em hebraico, que está escrito em hebraico, que Jacó quer dizer Yaakov, que quer dizer aquele que agarra no calcanhar. Aí nós vimos, realmente ele agarrou no calcanhar, está escrito lá na Bíblia, mas está escrito também que ele é enganador. O próprio Esaú depois vai te dizer que ele é enganador, tá? Mas eu pesquisei um pouquinho mais para a gente ter mais base para conversar, tá? Então nós vimos que o nome Jacó, ele na realidade, ele tem uma raiz de um pouquinho diferente, porque a primeira coisa que tem antes, porque o nome no hebraico é escrito da direita para a esquerda, né? Então, a primeira letra que vem do Jacó, no nome Jacó, é um Yud, né? É uma letra, esse sinalzinho aqui, ó. E ele, na realidade, não faz parte do nome. Ele é apenas um prefixo. Então, veja bem, o nome sem prefixo fica assim, ó. Somente 3 letras, tá? Por quê? Porque na língua hebraica não existe vogais, não tem vogais, tá? Na língua hebraica não tem vogais. Então só tem essas 3 letras aqui. Então o nome, a forma de ler, de pronunciar, é Yakev. Yakev. Que quer dizer calcanhar, conforme está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 25 e 26. Que ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Então até aí tá tudo bem. Até aí tá tudo bem, foi o que nós falamos na semana passada. Só que eu pesquisei aqui e eu vi que essa mesma letra, essas 3 letras, que ela diz que é Yakev, né, que é o que segura no calcanhar, ela também pode ser pronunciada como Yakav. Yakav. Olha que coisa interessante. Porque no hebraico não existe vogal, conforme eu já falei. As vogais A, E, I, O, U, elas não existem. E eles sabem, então, como é a sonorização, né? A vocalização da palavra, no contexto da frase. No contexto da frase. É claro que, durante algum tempo, a língua hebraica estava morrendo, então levantou-se um grupo de homens chamado maçoretas. Eles fizeram alguns sinais que colocariam a vocalização nas palavras. Tá? A gente vai falar isso aí em uma outra hora. Mas lá no hebraico, lá, hoje, lá, se você for ler o jornal lá, ele não tem vocalização. Então, se você pegar um jornal lá que está falando do Yakev, dizendo que é o calcanhar, ou Yakav, que quer dizer enganar, a palavra é escrita da mesma forma. No texto, né, no contexto ali, na formação daquele texto, é que eles sabem se é uma palavra ou outra, tá? É como, você já viu, às vezes a gente pega alguém, bota uns testes assim, né? Escreve umas palavras de cabeça para baixo e a gente acaba lendo certinho, né? Eles também, tá? Então, a palavra, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não, chegou não. Então, a palavra Yakev ou Yakav, elas têm a mesma ortografia, né? A mesma ortografia,
mas elas podem significar uma coisa, que é o calcanhar, ou pode significar enganar. Então, a gente fecha esse assunto entendendo que Jacó é aquele que agarrou o calcanhar, porque está escrito na Bíblia, mas é aquele enganador também. E o próprio Esaú, no versículo 36 desse capítulo 27, depois que Jacó enganou o pai, a gente vai ver sobre isso agora, que ele enganou o pai e o pai comeu, né, a comida que ele fez e abençoou ele. E quando Esaú chegou para dar a comida para o pai falou assim: Mas eu já comi. Aí ele falou assim: Ah, já sei, foi o Jacó, aquele que já me enganou 2 vezes. Então, o próprio Esaú já tinha chamado Jacó de enganador. Tá? Então, fica valendo as duas os dois, como é que diz assim? Os dois, meu Deus, me fugiu a palavra aqui. Oi? Significado. Isso, os dois significados, os dois títulos de para Jacó, né? Vamos dizer assim, tá? Ele tanto é enganador como é aquele que agarra no calcanhar, porque está escrito lá no texto. Mas tem uma outra versão que é aplicada também, e essa não está no texto, ela está no contexto, é que Jacó, e é isso que a gente vai ver agora, o do calcanhar está escrito no texto e o do enganador também está escrito no texto. Então está tudo lá. Mas tem uma outra que também é aplicada muito pelos hebreus quando eles estão falando sobre Jacó. Eles falam que Jacó é aquele que foi escolhido por Deus. Tá? Então não está lá, mas a gente vê que ele foi escolhido por Deus. Tá? Então, a qualquer hora que vocês quiserem, vocês podem interromper, tá legal? Não tem problema nenhum, não. Aqui tem. Ah, tá. Bom, então tá chegando aí o Alexandre. Boa noite, Alexandre. Oi, boa noite. Quem mais chegou, Alexandre? E chegaram 2 pessoas aí. A gente está falando aqui, viu, Alexandre? Está comentando sobre o assunto da discussão, essa tela que está aí no momento aí para vocês, daquele desfecho da aula da semana passada. Que o Marcos falou Uhum, daquele hebreu, né? Do judeu, quer dizer, que falou de que o mais correto é falar que Jacó é aquele que agarra no pé. sim. A gente viu que tem no calcanhar, né? Na Bíblia ali tem os dois sentidos, né? Tá as duas coisas lá. Tanto aquele que agarra no calcanhar, como aquele que é enganador. Eu até botei o texto aí, quando Esaú diz que ele é enganador. Mas eu trouxe Ok. aqui, eu estava mostrando aqui, através desses rabiscos aqui, ó, tá? Desse e desse aqui e aqui, que a palavra Jacó, né? A palavra Jacó, ela tem essa ortografia que está aqui, ó, tá? Essa ortografia aqui, mas ela tem uma palavrinha aqui que é um sinalzinho, é uma palavra. Aquele sinalzinho que para nós aqui seria um apóstrofe, alguma coisa assim, um símbolo desse, para eles é uma palavra, que é a palavra Yud. E essa palavra, ela aqui não faz parte do nome. Ela funciona como se fosse um prefixo, tá? Então eu fui pesquisar e vi que tirando esse prefixo, a palavra pode ser lida como Yakev ou Yakav, tá? Quando é Yakev, tá simbolizando calcanhar. Então, calcanhar é escrito dessa assim, tá? E, e enganar também é escrito assim. Mas a ortografia da palavra hebraica é a mesma. Porque no hebraico não existe vogais, tá? No contexto da palavra, da frase, é que eles sabem se está falando de calcanhar ou se está falando de enganar. Tá legal? Tudo bom, Alexandre? Tudo. Não, assim, independente qual significado, faz sentido para Jacó os dois, tanto Os dois. calcanhar como enganar, É. né? Não, os dois estão na Bíblia, né?
O Marcos trouxe o que o judeu falou e está certo o que ele falou. Está na Bíblia isso e o que ele falou está certo. Mas o enganador também está na Bíblia. Aí eu botei até o versículo aí que o próprio Esaú chamou de enganador. Mas tem uma terceira, eu estava falando da terceira, a terceira, que não está na Bíblia, mas está no contexto, tá? Que é Jacó, o escolhido de Deus. Ela está no contexto. É isso que a gente vai ver daqui agora, tá? Então deixa eu sair aqui dessa marcação aqui para a gente poder avançar. Bom, vamos lá. Então eu hoje fiz uma tela um pouquinho diferente para mudar aquele padrão. Já estava cansado daquele padrão. Tá dando para vocês enxergar direitinho aí a tela? Não, Não tá tá muito dando? pequeno. Tá pequeno? Tá. Eu tô na lupa. E assim? Tá ótimo. Tá ótimo, então tá. Então vocês podem. Me fala, gente. Se não me falar, eu tô no meu notebook aqui, a minha tela é maior, tá? Então, tanto o calcanhar quanto a enganar, ela faz parte do contexto ali do capítulo 27. Então tá tudo bem. Mas existe uma outra coisa, é que Jacó, quem era Jacó? Bom, a primeira coisa que a gente sabe de Jacó é que ele era o preferido da mamãe, é certo? É Jacó era o verdade. preferido da mamãe. E o Esaú era o preferido do papai. Era assim que a gente pode ver as coisas. Jacó, preferido da mamãe, Esaú, preferido do papai. Mas tem uma coisinha também que é importante a gente ver, e a gente vai até comentar depois mais profundo sobre isso, não hoje, mas na próxima aula, se Deus quiser, é que Jacó era também o preferido de Deus, tá? Então a escolha de Jacó, ela é um caso especial da presciência de Deus, da onisciência de Deus. Então, Deus, quando falou para Rebeca que do ventre dela tinha duas nações, e ele já falou quem seria Esaú, né? Ele já deixou claro ali, e já deixou clara a preferência dele por Jacó, por conta de que Jacó seria aquele que se arrependeria do seu mal. Por isso que eu botei ali o Jacó, um homem transformado, que é mais lá para frente que a gente vai ver. Por enquanto, Jacó continua sendo o enganador e o que agarra no calcanhar, tá? Mas é importante a gente entender isso aqui, tá? Que Deus, ele não escolhe filhos para bênção e outros filhos para maldição. Ele não escolhe alguns para vida eterna e outros para morte eterna. Isso aí não, isso é contra o caráter de Deus. A gente precisa ter isso muito claro, porque há há muitas religiões aí, muitas seitas, que querem mudar esse entendimento de que Deus é amor. Tá? As pessoas pagam por aquilo que elas fizeram. Né? A Bíblia fala que aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Mas isso não quer dizer que seja essa a vontade de Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus não se alegra na morte do ímpio. Não se alegra. Mas na morte do justo, ele se alegra. Então, isso é uma atitude, né? Aqueles que pensam dessa forma, Jacó foi escolhido para ser o queridinho de Deus e Esaú o preterido. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O que acontece é que a palavra de Deus, ela quer nos trazer algo, algum conhecimento, e Deus então nos se deixa revelar isso. Por causa da onisciência de Deus, ele já sabia que Esaú seria aquele que não se arrependeria, e já o caso de Jacó, ele se arrependeria, teria seu caráter transformado. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Mas o importante para agora é a gente entender isso. Deus escolheu todo mundo para salvação. Mesmo porque, se a gente pudesse pensar dessa forma, de que Deus escolhe uns para ser abençoado e outros para ser amaldiçoados, que escolhe uns para ganhar a vida eterna e outros para ir para o inferno, nós tiraríamos o caráter bom de Deus, né? Da bondade de Deus, do amor dele,
tiraria a culpa do pecador, porque aí, no caso, o pecador não estaria fazendo outra coisa senão aquilo para qual ele foi criado, não é verdade? Então, tiraria a culpa do pecador, e sem culpa ele não poderia ir para o inferno, aí geraria um conflito muito grande. Tá? E invalidaria também o que? O sacrifício na cruz. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por todos. Então, todos é todos. Mas a escolha é de cada um. Tá? Então ele era o preferido de Deus por isso, por causa do caráter da onisciência de Deus. Deus já sabia e ele então deixou a gente ficar sabendo aqui também antecipadamente. Tá legal? Alguém quer falar? Eu gostaria, pastor, de falar. Pode falar aí? Pode. Então, eu acho interessante isso que o senhor está falando, que eu estou pensando aqui, né, que tem um mistério, na verdade, não é um mistério, é uma referência sempre de Deus, né, em relação a essas preferências que a gente está falando, em relação à figura messiânica, né, a figura de Cristo. Você vê, né, que é sempre o segundo, né, na verdade, em termos espirituais, em termos não carnais, mas em termos espirituais, parece que Deus está sempre escolhendo, por alguns fatores, né, o segundo, para dar sentido àquilo, né, que o primeiro Adão veio e não foi bem sucedido, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele cumpre cabalmente a sua missão, né? Então você vê que não foi Caim, né, deveria ter sido Caim o primogênito, né, primogênito de Adão, mas Deus preferiu a Abel. Aí você vê que não foi Esaú, mas Deus preferiu a Jacó. Não foi Ismael, Deus preferiu Isaac. Sempre nessa questão do segundo, colocando assim, dando uma sombra, né, relacionando com a figura de Cristo, né, que quem iria resolver, quem iria redimir, quem iria ser a solução para o mundo seria o segundo Adão, né? No caso, a imagem de Cristo, né? E é sempre assim, você vê Isaú, né? Saul, perdão, Saul, né? E Davi, né? Saul foi o primeiro, mas Deus preferiu o segundo rei, que foi Davi. E assim você vai encontrando em toda a Bíblia referências que dão essa amostra assim do plano messiânico e salvador de Cristo, né? Acho interessante isso. Só não podemos generalizar, né? Essas coisas a gente se liga assim. No caso de Caim, por exemplo, Deus deu uma oportunidade para Caim se retratar, né? Ele não se retratou. Capítulo 4 de Gênesis, quando Deus fala para Caim, acho que é o capítulo 4, deve ser. Falou para Caim, olha Caim, como é que ele fala? Eis que o pecado jaz à porta, mas tu pode vencê-lo. Acho que é isso. É que se alguém quiser ler aí, pode ler. Eis que o pecado está à porta, mas tu pode resisti-lo, alguma coisa. Bom, mas aí Caim não resiste. Oi? Mas Caim resolveu não resistir e ele resolveu dar sequência àquilo que estava no coração dele. Deus falou para ele: este teu semblante não está bom e tal, e o pecado já é à porta, mas tu podes resisti-lo, e ele não resistiu. Mas no caso de Abraão, a Bíblia fala que Terá, ele gerou Abraão, a Naor e a Arã. Abraão, no caso aí, era o primeiro, né? Era o primeiro. Agora, é interessante isso que o pastor Robson falou, só não pode ser geral, da predileção, né? Por exemplo, o primeiro rei de Israel foi Saul, mas rei que Deus mais gostou foi Davi. A gente poderia também falar isso assim, né? Mas é importante a gente entender que Deus ele não escolhe ninguém para ser mal. Ele não escolhe ninguém para fazer o mal, para ser perverso. Nada disso. São as decisões de cada um. O caráter da onisciência de Deus, né, o atributo da onisciência de Deus, que
são 3 os atributos de Deus que ele não comunicou ao homem, né? O homem não tem. Ele pode ter a revelação de Deus, né? Mas não tem o atributo de Deus da onisciência, da onipresença e da onipotência. Então, esses são os 3 atributos que só pertencem a Deus. Então, por conta dessa onisciência dele, ele já sabe que aquela pessoa vai ser assim, vai ser assada. E ele não pode mudar o caráter da pessoa. A pessoa que tem que mudar, né? Através do seu esforço pessoal. Porque senão tiraria o quê? O livre-arbítrio que Deus nos deu para nós escolhermos, decidirmos. Porque foi com esse livre-arbítrio. Interessante, rapaz. Oi. E, realmente, isso eu estou falando é certo. Deus dá sempre oportunidade para as pessoas, mas é interessante que a vontade de Deus ela é sempre soberana, né? No É. caso de Caim, né? Se ele tivesse aceitado, não, eu escolhi Abel. Abel eu achei legal o sacrifício dele. E ponto, acabou. Caim poderia, que bom, meu irmão, você conseguiu a aceitação de Deus, né? Quem sabe na próxima, né, eu também vou estar aí junto contigo. Assim, poderia ter aceitado numa boa. Mas o que acontece é que as pessoas estão sempre questionando, né, a vontade soberana de Deus, né? Outra Lembra lá vez. de Efraim e Manassés? É. Né? Não, não, não é assim não, meu pai. O mais velho é esse. Não, 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 não. A vontade de Deus é soberana. Não importa se vai ser o segundo. O que importa é a vontade de Deus, né? Deus mostra, assim, a soberania dele nos propósitos. E a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que se redimiram, né? Por exemplo, tem um rei chamado Manassés, eu acho que é isso, um rei Manassés, que ele entregava os filhos ao Moloque, passava os filhos pelo fogo. Ele fez muito mal, eu acho que o nome é esse aí mesmo, Manassés, rei Manassés. E ele fez muito mal mesmo, e depois ele se arrependeu. E Deus usou aquele homem, né? Veja Jonas, por exemplo, Jonas também, ele fez algo que Deus, contrário ao que Deus mandou ele fazer, né? Tomou uma decisão de fazer contrário, de fugir da face de Deus. Ele fugiu da face de Deus. Mas Deus deu uma outra oportunidade para ele voltar e fazer tudo conforme Deus tinha determinado, e ele foi e fez. Então a questão da mudança, ela é pessoal, mas no caso de Caim, quando Deus falou assim, olha Caim, se você fizer bem, vai ser aceito. Ou seja, Caim tinha feito mal. E Deus falou para ele, se você fizer bem, vai ser aceito. Mas ele escolheu fazer pior ainda, matando o seu irmão. Tá? Então Deus não tem culpa nessa parte aí, tá? Então vamos prosseguir. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos ir? Então vamos. Tiago 2,9 diz assim, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis engano. Então Deus não faz acepção de pessoas, estaria contrário, né? 1 Pedro 1,17 ele fala, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, então corrobora com isso que a gente está falando. O salmista diz, tu és bom e fazes o bem, né? Jesus mesmo falou, quando chamaram Jesus de bom, ele disse, bom é Deus. Então, tudo que Deus faz, ele é perfeito. Aqui no caso de Esaú, o escritor de Hebreus, ele fala isso, nós falamos isso na semana passada. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um prato, por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabes que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E a gente vai ver aqui que depois que ele perdeu a bênção, por conta de ter vendido o seu direito, ele vendeu o direito, ele disse que o irmão dele enganou ele. Na realidade, não foi bem assim, né? O irmão dele ali não enganou ele. O irmão aceitou, fez uma proposta e ele aceitou. O irmão não convenceu ele de nada, só falou, olha, faz assim, tu me vende a sua primogenitura e eu te dou o prato de lentilha, tudo bem? Ele, tá tudo bem, essa primogenitura não me serve para nada mesmo, né? Foi ele o culpado de tudo. Tá bom? Mas por conta da soberania de Deus, né? Ele escolhe pessoas, conforme a gente já está adiantando aqui, para ser instrumento nas mãos dele, tá?
Romanos 13, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. E esse odiar aqui não é odiar de esse sentimento perverso que é coisa dos humanos, dos seres humanos. Odeia a pessoa como aquela mulher lá que perdeu o filho e preferia que Saul matasse o filho da outra, que ela não ia levar nada, mas, né? Esse é o odiar. Mas aqui o odiar aqui quer dizer que ele deixou de escolher Saul, de Esaú, que era aquele que teria o direito para escolher a Jacó. Por isso ele amou Jacó. Ele já sabia que mais lá na frente Jacó seria uma pessoa que se arrependeria de seu mal. Então vamos falar desse guisado aí, né? Botei uma folhinha aí legal para você ver. No Gênesis 27, versículo 1, dizia: aconteceu que, como Isaac envelheceu e seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, e seu filho mais velho, chamou seu filho mais velho e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já estou agora velho, e não sei, estou na morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, e vai lá no campo e apanha uma caça para mim. Apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes de morrer. Então, Isaac, né, era interessante que eles sabiam quando estava chegando já o seu tempo final, né? Não sei se por revelação de Deus, e ele queria abençoar o seu filho primogênito, o filho que ele gostava, o preferido do papai, né? Já vimos que Jacó era o preferido da mamãe, mas o Esaú era o preferido do papai e era o primogênito. Até aí é bem provável que Isaac não tivesse tomado ciência de que Esaú já tinha feito uma coisa muito feia, desprezando a primogenitura por conta de um prato de comida. Eu creio que Isaac não soubesse disso. Mas ele chama a Esaú e fala: vai lá, mata um animal e prepara como você sabe que eu gosto. É provável que Isaac estava acostumado a comer da comida feita pelo filho. Na realidade, o texto diz bem claro, né, que Rebeca amava Jacó, porque ele era ali, tomava conta dos animais e tal, e Isaac gostava de Esaú porque ele era guerreiro, caçador, essas coisas. Então é bem provável que Isaac já tivesse provado muitas vezes desse guisado que ele chama aqui, ele chama esse guisado de uma coisa muito interessante. Ele diz que o guisado era saboroso, ele queria que Esaú fizesse, né, que Isaac fizesse um guisado, mas não era um guisado qualquer. Era um guisado que só Esaú sabia fazer, né? Só Esaú sabia fazer. Talvez a Rebeca, é claro, sabia fazer, mas talvez não igual a Esaú, tá? Então vai lá e faz um guisado saboroso, porque eu vou comer e depois eu vou te abençoar e depois eu vou morrer, tá? Então essa era a proposta. Então Isaac já estava velho e cego e não queria morrer sem antes confirmar a bênção sobre o filho primogênito, porque era assim que funcionava, né? Então o primogênito ele sempre receberia as bênçãos dobradas, né? E também as bênçãos espirituais. Então a intenção dele era essa: abençoar o preferido, embora embora o Esaú já tivesse sido rejeitado por Deus, né? Já tivesse sido rejeitado por Deus, Deus já tinha falado para Rebeca que do ventre dela tinha duas nações, já estavam brigando lá no ventre dela, e Deus falou para Rebeca que o maior serviria o menor. Então já estava determinado por conta de que seria Esaú e do que seria Jacó, tá? Alguma pergunta? Alguém quer falar?
Não? Então vamos seguir, tá? Então Esaú pegou as suas armas e foi para o campo. Foi para o campo. Foi lá caçar o animal lá que o pai tanto gostava. Então, nos versículos de 5 a 10, aqui, a gente vai ver que Rebeca, ela ouviu a conversa de Isaac com Esaú. E o que ela pensou? Poxa, o filhinho da mamãe não vai levar. Quem vai levar vai ser o filhinho do papai. E agora? Né? Agora eu tenho que resolver alguma coisa. Então, a Rebeca, ela tinha pelo menos essas duas coisas no coração aqui. A primeira, que Jacó era o filho dela preferido e ela não podia permitir que Esaú fosse abençoado, recebesse a bênção que ela tanto queria que fosse para o filho preferido dela, né? E também ela já tinha ouvido o próprio Deus falar que o herdeiro, né, de Isaac seria o próprio Jacó, por conta deixa eu ter alguém aqui querendo entrar na sala. Quem é que quer entrar? Tá? Seria Jacó por conta do que o próprio Deus já tinha falado para ela. Então ela sabia essas duas coisas. Ó. Primeiro, Isaac o Jacó é o meu filho que eu gosto. Ele é uma boa pessoa. E há uma promessa de Deus para Jacó. Como é que eu vou permitir que Esaú receba as bênçãos do pai? É um tipo de interferência que muitas vezes a gente também faz, tentando ajudar a Deus. Eu não sei como seria o desenrolar, né? Se a Rebeca não tivesse feito o que fez. Mas como os propósitos de Deus eles não podem ser, como é que se diz, frustrados, de alguma forma ele se cumpriria. Mas Rebeca foi lá e fez isso. Então vamos lá. Vamos seguir. Então, diante dessas duas verdades aí que Rebeca tinha no coração, ela não viu nenhuma outra alternativa senão tentar convencer Jacó a se passar por Esaú e receber as bênçãos no lugar do seu irmão. Jacó não estava nem sabendo da conversa do pai com Esaú, não está sabendo de nada, e ele continuaria não sabendo de nada. Mas a Rebeca, ela ouviu essa conversa, e por ela ter ouvido a conversa, ela resolveu fazer o que estava ao alcance dela. Ela resolveu fazer o que estava ao alcance dela. Espera aí, deixa eu ver aqui, o Marcos está querendo entrar. Deixa eu botar aqui para ele aqui. O Marcos está querendo entrar, eu vou ter que... É que eu tenho que mandar sempre... Então, vamos lá. Então, a alternativa que ela viu foi essa, tentar convencer Jacó. Jacó ainda não tinha tomado conhecimento de que o pai queria abençoar seu irmão. Bom, o que ela fez? Ela tentou dissuadir, né? Observe que Jacó tentou dissuadir a sua mãe, ele tentou dissuadir, alertando que Isaac ele era cego, né? A Bíblia fala que ele já estava cego, mas o fato dele estar cego não quer dizer que ele não tinha outros sentidos. Ele tinha outros sentidos. Ele tinha o sentido da audição, do olfato e como é que fala? Gustação? É gustação? Como é que é? O sentido do gosto? É gustação? O nome? Esqueci. Paladar. Paladar, isso, obrigado. Gustação, eu me esqueci aqui, às vezes a gente dá um branco, né? Então, ele tinha esses sentidos ainda. Por isso que ele falou, vai, prepare um guisado saboroso para mim. Então ele conhecia bem o gosto da comida que seu filho fazia. Ele sabia bem como seu filho era. A diferença entre os dois era muito gritante. Na voz, eles não eram gêmeos, eles não eram gêmeos univitelinos, né?
porque um nasceu peludo, o outro nasceu não peludo. Um nasceu com cabelo ruivo, o outro não. Então eles tinham muita diferença. Eles eram gêmeos chamados bivitelinos, eu acho que é isso. Eu não conheço muito de ciência não, mas eu acho que é isso. Então havia uma diferença muito grande entre eles. Havia uma diferença gritante entre eles. Então, o que Isaac faz? Ele tenta dissuadir sua mãe, dizendo: olha, mãe, esse negócio pode não funcionar. Ele disse aqui, ó. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú é um homem cabeludo e eu sou um homem liso, olha. Primeira diferença está aí. Ele era cabeludo e o outro não era cabeludo, peludo. Porventura me apalpará o meu pai e eu serei aos seus olhos como um enganador. Ó, Jacó aqui agora está mostrando a preocupação dele de ser tomado por seu pai como um enganador. E assim sendo, ele traria sobre ele que? Maldição. Ele seria amaldiçoado, ao invés de receber uma bênção, ele seria o que? Amaldiçoado. Então Jacó alertou sua mãe sobre isso. Falou: mãe, não vai dar certo esse negócio. Isso aí não vai surtir efeito legal, não. Mas Rebeca, né? Rebeca, ela estava com a ideia dela já estava preparada. Quando ela ouviu aquela conversa ali, ela já se preparou. Então, Jacó, ele não vê que ele tentou dizer para sua mãe de que ele seria descoberto com facilidade, mas ele não falou com ela: poxa, mãe, isso não está certo, isso está errado, né? O certo seria falar isso, né? Poxa, mãe, está errado, isso aí não está certo. Mas ele tinha uma carta na manga que era a primogenitura que o Esaú já tinha vendido para ele. Já tinha desprezado a primogenitura. Então, Jacó já tinha isso assim, provavelmente com ele. Pô, esse cara não pode receber a bênção porque ele já desprezou essa bênção. Ele já desprezou essa bênção. Né? Ele não tem esse direito mais. Ele não tem mais esse direito. Mas então Jacó, ele viu que a ideia da mãe dele era boa, mas podia dar errado. Podia dar errado. Então, a Rebeca, ela estava decidida a correr o risco. Quer falar? Alguém quer falar? Não, o senhor está entrando aí nesse risco, eu estou aqui analisando. Verdadeira, estava agora vendo isso e estava vendo. Foi uma mulher decisiva, porque ela pegou a maldição para ela. Ela até pega essa maldição. Isso é verdade. Ela estava decidida. Ela falou: meu filho, você não precisa se preocupar, porque se seu pai descobrir, em outras palavras, né? É isso que ela queria dizer. Se seu pai descobrir essa maldição que seria lançada sobre você, que ela recaia sobre mim, porque sou eu que estou te orientando. Eu sou sua mãe. Olha que coisa inteligente. Ela falou para ele assim: ó, você só tem que obedecer. E agora? Né? Então ele estava diante de uma questão não muito legal, né? Moralmente, vamos dizer assim, mas a mãe estava mandando ele fazer, e aí? Né? Desobedece a mãe, tá certo? Então ela estava muito decidida, não havia dúvida nenhuma de que era isso mesmo que ele deveria fazer. Então ele disse à sua mãe, ele disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. E vai, e traze-nos. Ou seja, vamos lá, vamos fazer isso tudo aqui. Deixa que, se houver algum erro, esse erro recaia sobre a minha vida. Tá certo? Então vamos lá. E foi e tomou e os trouxe à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, olha, caramba, né, que tinha em casa, e vestiu Jacó. E com as peles dos cabritos, você vê que
Jacó tinha um cheiro, Esaú tinha um cheiro, né? Qual era o cheiro de Esaú? Cheiro de cabrito, né? Talvez por ele caçar muito animal no campo e trazer no pescoço, que era assim que eles carregavam, né? Botava os pés no pescoço assim, sobre os ombros e trazia os animais mortos que eles caçavam. Então, ela fez esse guisado, procurou fazer do jeito que Esaú fazia, né? Rebeca pensou em tudo. Você vê que Rebeca aqui, ela fez uma trama legal e pensou em tudo direitinho. Deixa que eu vou fazer o guisado do jeito que ele gosta, né? E a questão do cheiro, do teu cheiro, não vai ter problema nenhum, que eu vou pegar uma roupa do teu irmão e vou vestir em você. E a questão dos pelos, eu vou botar você com a pele de cabrito, né? De forma que teu pai vai apalpar teu peito, tuas mãos, e vai sentir o pelo do cabrito e vai achar que é o pelo de Esaú. É um negócio interessante esse, não é? O que vocês acham? A Rebeca, ela foi bastante criativa, né? Ela foi muito criativa. Tá bom? Alguém quer falar sobre essa criatividade da Rebeca? Ela foi criativa demais. Foi criativa demais. Então vamos lá. Vamos prosseguir. E Rebeca, ela pensou em tudo. Por quê? O que Isaac queria era só uma boa comida, né? Isaac só queria uma boa comida. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Isaac só queria uma boa comida, ele não queria mais nada do que isso. Isaac, ele me lembrou muito, quando eu estava lendo esse texto, daqueles prisioneiros que estão na hora da morte lá, né? E o juiz, sei lá quem é, chega lá para ele e pergunta para ele qual é a sua última vontade. Aí eles falam: eu queria um charuto cubano, eu queria uma garrafa de champanhe, eu queria comer caviar, né? As pessoas, a gente vê isso nos filmes, né? Esses